Olá pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Power Podcast. Hoje eu trouxe a Carol do Colégio Meta para a gente poder abordar o nosso tema, né? Como que a IA impacta o segmento, o mercado deles. E para iniciar, eu já queria agradecer mais uma vez, né, Carol, pela presença. E se você quiser começar contando um pouquinho do Colégio Meta, né, que ele já está em Indaiatuba há muito tempo, então conta um pouquinho da história, a trajetória do colégio até hoje. Bom, Jonathan, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra poder contar um pouquinho da nossa história e mencionar aqui para vocês como é que a IA está impactando o nosso ramo, né? Eu estou no ramo da educação já há um bom tempo, na verdade eu cresci dentro da escola. Meu pai como meu principal mentor, né? E eu falo que meu mestre nos ensinou a estar dentro da escola e eu cresci dentro desse ramo. Então eu aprendi a amar a educação e hoje eu falo que eu não consigo viver sem a educação, né? O colégio esse ano completa 32 anos, eu tenho 35, então dá para entender um pouquinho como é que eu vivo, né, o colégio. E hoje, atualmente, nós estamos com 2 unidades. Nós temos uma unidade no Jardim Regina, uma unidade em Itaici. Contamos com mais de 1.500 alunos, quase 180 funcionários, então é uma demanda muito grande, muitas famílias, muitos estudantes. Um desafio diário, mas que a gente ama, né, lidar com esses desafios todos os dias. Ah, legal. Carol, e eu acredito que um acontecimento que teve, né, que foi a pandemia, ela impactou muito o mercado da educação como um todo, né? E a tecnologia, ela veio para ajudar, né? Então, vocês tiveram que fazer muitas adaptações ali. Como que você enxerga o mercado da tecnologia para a educação? Eu costumo dizer, Jonathan, que a pandemia, ela antecipou isso para dentro das escolas, né? Sim. Porque, teoricamente, as escolas já vinham se preparando, mas a pandemia exigiu que isso fosse antecipado de uma forma, inclusive, muito rápida, né? Aos 45 ali do segundo tempo, todos nós fomos surpreendidos pela pandemia. Não imaginávamos que o impacto seria tão grande, né, e que duraria ali vários meses. E as escolas tiveram que se preparar num período muito curto e rápido. Sim. Então, eu acho que na mesma velocidade que a tecnologia hoje tem chegado para nós, a pandemia acelerou esse processo para dentro das escolas. Então, foi um momento muito difícil para todos nós, de muitas perdas. Muitas famílias viveram o luto, né? Viveram reflexos ali que a gente sente até hoje e que impactou a vida de muitas crianças, muitos jovens. Mas ela trouxe para nós essa revolução muito rápida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se sentiu muito surpreendido por todos os impactos que a gente vinha vivendo, sim, a gente teve que se preparar de uma forma também muito veloz. E isso tirou a gente da zona de conforto, né? Porque nós estávamos ali numa zona de conforto, acomodados do jeito que nós estávamos vivendo educação, e do dia para a noite a gente teve que revolucionar isso. A gente levou, de fato, a educação, as escolas para dentro das casas das famílias. A gente via ali as aulas acontecendo em tempo real, através da tela, através da televisão, do computador. E isso, para nós de educação, foi muito bom, porque durante aquele período a gente percebeu o quanto as famílias valorizaram o real sentido da educação, porque de fato a gente estava dentro das casas das famílias. Vocês tinham que estar presentes de alguma forma ali. Exato. Né? Legal. E Carol, assim como a tecnologia ela ajudou nesse momento da pandemia, né? Acho que intensificou o uso da tecnologia. Há alguns anos a gente foi impactado também pela IA, né? Então, sim, a gente ouve muito falar de IA, e eu fico pensando como que é para vocês, né, no segmento da educação, lidar com isso, porque é muito fácil, muitas vezes, para um aluno poder, sei lá, fazer um trabalho de escola. Sim. E como que vocês estão enxergando, já há alguns anos, né, essa parte da IA, como que vocês têm lidado com isso no dia a dia? Bom, na verdade, eu acho que existe um departamento muito superior a nós que escreve muito isso antes da IA entrar nas escolas. Existe um documento que é o norteador para as escolas, que é o chamado BNCC,
que é a Base Nacional Comum Curricular. Certo. Esse documento, ele norteia para nós todas as competências e habilidades que nós precisamos trabalhar com os alunos dentro da educação básica, né? Então, dentro do que é esperado para a educação básica, esse documento ele norteia para nós tudo que é esperado ali de competência e habilidade. Uma das competências e habilidades que hoje está muito em alta, inclusive, é cobrado muito pela BNCC, é o pensamento computacional, né? E essa análise crítica mesmo da tecnologia. Então, eu acho que dentro do que a BNCC já expõe para as escolas e exige dentro das escolas, a gente precisa acompanhar todas essas mudanças, né? A escola, ela está inserida em um mundo que está em constante transformação. Todos os dias nós temos transformação no mundo. E para a gente não ficar para trás, a gente precisa acompanhar tudo isso, esse movimento, né? E é muito engraçado, porque os alunos saem na nossa frente, né? Eles estão acompanhando essa tecnologia numa forma muito veloz. E o desafio da escola é proporcionar para esses estudantes, né, que o conteúdo, ele tá muito fácil, né? Ele tá muito prático. O aluno tem o conteúdo na palma da mão, eu costumo dizer. E a IA, ela traz isso, né? Ela traz essas informações para o aluno. Mas o nosso maior desafio é fazer com que esse aluno utilize essas informações de forma consciente, responsável, ética. Então, eu acho que hoje a escola, ela precisa acompanhar essa competência da BNCC de pensamento computacional, que vai além, por exemplo, do que é esperado de robótica, de programação. Hoje, a maior responsabilidade do âmbito educacional para a IA é nós fazermos o aluno agir como um ser realmente pensante. Ele precisa pensar, né? Então, ele, diante de uma IA, ele precisa pensar, ter esse pensamento crítico, racional, inteligente e responsável. Certo. E no dia a dia, Carol, vocês acabam utilizando a IA também em outros departamentos, né? Por exemplo, na gestão do negócio, isso já está presente dentro do colégio? Com toda certeza. Na verdade, a IA, eu acho que é uma ferramenta que ela está em todos os âmbitos, né? Para nós. E hoje em dia, na gestão, ela aparece como inúmeras ferramentas, né? Então, desde um planejamento, nós conseguimos hoje utilizar a IA, análise de dados, processamento. Então, tudo que é aquilo que a gente, às vezes, precisa otimizar o nosso tempo para que a gente possa, de fato, focar naquilo que realmente importa para nós em educação, que é o relacionamento, é esse atendimento individual do aluno, é esse olhar, a escuta. A IA, ela vem e proporciona isso para nós. Então, um atendimento, por exemplo, às famílias, eu consigo, de repente, otimizar o meu tempo destinado a esse atendimento para as famílias, numa elaboração de um comunicado um pouco mais rápido, numa estratégia de um projeto que a gente precisa escrever para a escola, e a IA nos proporciona ideias e bases que a gente consegue nortear um pouco esse trabalho. E tudo isso eu vejo como otimização de tempo. A gente ganha tempo para isso, para conseguir, de repente, estar presente em outros âmbitos dentro da escola. A escola é um ambiente em constante ativação, né? É uma demanda muito alta todos os dias. E eu costumo dizer que escola não tem rotina. Cada dia é único, né, para nós. Então, hoje, ter a IA disponível para nós como ferramenta no setor de atendimento, numa otimização de resposta, num canal de comunicação, ela agiliza o nosso tempo e faz com que a gente consiga manter aquilo que ainda é o coração da educação, que é o relacionamento, é o vínculo, né, com as pessoas. Legal. Carol, eu fico pensando numa coisa, porque eu tenho um filho de 3 anos e meio. E a gente brinca, né, que a primeira palavra que ele falou foi Alexa. Ele ouviu muita gente falar Alexa, Alexa, e a primeira palavra que ele aprendeu foi Alexa. E a gente fica pensando como que vai ser o futuro dessa geração que hoje a gente acaba usando o ChatGPT, o Gemini, para criar alguma coisa, às vezes inventar uma história. Como que você visualiza o papel da escola até em conjunto com os pais, né? Porque é difícil quando os pais utilizam muito isso e a escola não utiliza, mas como que você enxerga o papel da escola
Eu acho que assim, a escola ela tem um papel fundamental com as famílias, né? E a gente precisa estar andando sempre em conjunto, né? Sempre de mãos dadas. É uma via de mão dupla, né? Escola e família. E eu acho que tanto a escola quanto a família têm o papel principal hoje de conscientizar. Então hoje se fala muito, por exemplo, hoje, né, escuta-se muito falar sobre o ECA Digital, por exemplo. Sim. O ECA Digital, ele nada mais é do que trazer para dentro das escolas essa corresponsabilidade de educar, de conscientizar, de mostrar as consequências do uso errado, né, da tecnologia, mas eu acho que acima disso tudo é para conscientizar as famílias, né, de responsabilizar quem está por trás dessas crianças e desses adolescentes, porque uma criança de 3 anos, ela tem acesso à informação, né, ela está inserida num mundo de informação, em constantes movimentos, seja em casa, seja na escola, seja na rua, ela está inserida nesse movimento. Então, acho que é fundamental a família entrar em conjunto com a escola, né, trabalhar em conjunto com todas essas demandas que a vida vem impondo para nós e trabalhar muito essa questão da consciência, né, de trazer a responsabilidade para dentro de casa e em conjunto com a escola, que é um agente transformador na vida desses adolescentes, dessas crianças, e são os nossos agentes futuros, né? É a nossa geração futura, para que a gente possa ter aí, no mínimo, uma esperança de um mundo melhor, né? Então, eu gostaria muito de trabalhar essa consciência. No colégio, por exemplo, nós temos um projeto que chama Vozes que Cuidam. Esse projeto, ele é exatamente a junção da família, da escola e de um profissional. Por quê? Porque a gente entende que tanto nós como escola, quanto as famílias, nós precisamos aprender o tempo todo. Como as mudanças são muito rápidas no contexto, né, de vida, a gente precisa acompanhar. Então, tanto a escola quanto a família precisa ouvir. Né? Então, esse nosso projeto, Vozes que Cuidam, é exatamente dar a oportunidade para as famílias ouvirem um profissional, uma outra família, a escola, situações que de repente ela se identifica, mas também dá a oportunidade dela falar. Né? E expor para nós suas dificuldades, suas demandas, o contexto familiar, como é que está, porque dentro disso a gente consegue entrar aí nos desafios diários e ser agentes transformadores. Perfeito. E acredito que o outro desafio que vocês têm também, né, acaba sendo com os próprios professores e coordenadores. Porque assim, a gente vê em vários mercados e profissionais que são um pouco mais velhos, eles têm uma dificuldade em aderir à tecnologia. É isso. Então, como eu vejo que vocês participam de muitos eventos também, até para se atualizar, é muito legal ver os professores se atualizando, né? Sim. E eu imagino que faz parte da nossa jornada profissional. Sim. Mas qual é a dificuldade de vocês nesse sentido de conseguir mostrar para os professores e coordenadores, olha, é um caminho que não tem mais volta, né? Então vocês vão ter que se adaptar. É isso. Eu acho que a gente precisa desmistificar a IA. Para muitas pessoas, né? Principalmente esses que são um pouco mais resistentes à IA. E as tecnologias que estão aparecendo hoje no mercado. Sim. Porque geralmente a gente tem medo do desconhecido, né? E quando a gente não conhece, a gente prefere se esquivar. Né? Então a gente prefere muitas vezes sair daquele momento ali do que a gente colocar a nossa zona de conforto em crédito ali, em checkmate, né? Então, para muitos profissionais hoje, foi um grande desafio, desde a pandemia. Nós tivemos alguns profissionais que até desistiram da função, acabaram saindo do ramo educacional, porque não conseguiram acompanhar essas mudanças e essas transformações. E hoje não tem como a gente fugir disso, porque como você disse, já está inserido, né? A gente já tem isso no contexto. Então a gente, de fato, precisa aprender, né, a lidar, mas mais do que aprender a lidar, eu acho que o que a gente precisa é saber o que ela pode impactar para nós, porque esse é o grande desafio da educação. Eu estive presente há uns 15 dias, eu acho, hoje é 19, eu fui dia 7, há 12 dias atrás. Eu fui
na Bet Educar, que é uma feira muito grande de tecnologia e informação para o ramo educacional. Legal. Então ali nós tínhamos inúmeros estandes com ferramentas, tecnologias, propostas, materiais que já trazem isso. E a chave da feira era isso, era inteligência artificial, era tecnologia, era esse movimento que está trazendo no ramo educacional, porque, como eu disse, a gente precisa acompanhar. E eu sou muito grata ao nosso sistema de ensino que acompanha o nosso trabalho, que a gente tem como norteador ali da proposta pedagógica do colégio, porque eles são muito atualizados nisso. Então, desde a pandemia, eles já vieram se preparando, acompanhando essas transformações, e a IA, ela está inserida no contexto do material didático dos alunos. Hoje, os alunos já aprendem com a IA. Eles têm no material didático físico o direcionamento para o material digital, que também é uma das competências exigidas na BNCC, esse âmbito digital, né? E o aluno ele já consegue estar inserido no âmbito digital através das plataformas do material didático. Legal. E aí o material ele traz o Plu, que é o mascotinho ali, e é inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial ligada ao material que eles desenvolveram. Então não corre o risco de, por exemplo, esse aluno fazer uma pergunta e ele ser destinado completamente fora do contexto daquilo que é esperado no material didático. Porque toda resposta que está vinculada ali, é claro que ela vai melhorando, né? Tem essa questão que vocês, eu acho que explicam melhor isso. Né? Mas ele vai se adequando a cada pergunta e prompt que vai mandando ali para ele, mas dentro do contexto ele dá possibilidades, tanto para o estudante quanto para professores, coordenação, porque hoje o professor ele consegue fazer adaptações do material para determinados alunos que necessitam, né, de adaptações individuais. Legal. A coordenação consegue acompanhar em tempo real relatórios, montar relatórios de acordo com que a proposta do material entra com a proposta pedagógica da escola. Então, é uma evolução que para nós é até assustador, porque até alguns anos a gente não tinha isso, mas que hoje, como eu disse, é um facilitador para nós. É uma ferramenta de apoio que a gente entende, né, que facilita a vida do professor, a vida do estudante, a vida do coordenador, diretor, né, que está ali na gestão de tudo isso, mas um facilitador, um apoio para a aprendizagem dos estudantes. Legal. Você tocou num ponto que já vai remetendo ao final aqui da nossa entrevista, que é justamente, né, esse evento que você participou. Eu imagino que você deve ter visto muita novidade ali, né? Muita tendência, inclusive. Para Carol, como que você enxerga nos próximos anos a IA? Eu sei que é difícil, a gente não vai fazer previsão nenhuma, mas de acordo com o que você vê nos eventos, do que você viu nesse evento, como é que você imagina o uso da IA daqui a alguns anos? Vai intensificar? Não? Vai andar muito mais rápido? Olha, eu acredito que ela vai intensificar, porque ela já vem se intensificando, né? Então ela vai, eu acho que se aprimorando cada dia mais. Mas, para mim, a IA, ela pode se aprimorar, assim, em tudo que for possível, mas ela jamais vai substituir o ser humano no ramo da educação. A gente precisa das relações humanas, a gente precisa do contato, da escuta, né, desse relacionamento. Então, eu acredito que a gente precisa acompanhar a tecnologia, mas a gente precisa caminhar junto. E não pensar que, de repente, a IA vai substituir algo ou que ela tende a ser uma ameaça para nós na educação. Eu acredito que ela vem para melhorar cada vez mais, tanto gestão, né, de tudo isso, porque escola hoje é uma empresa, é uma gestão de pessoas, né, e a gente lida com pessoas todos os dias, então a gente tem essa gestão o tempo todo, mas eu acredito que ela não vai substituir, né, é o que eu falo, o aluno hoje, ele tem a resposta pronta muito fácil, né? Ele pode digitar lá a pergunta e ele vai ter a resposta pronta. Mas cabe a nós, como educadores, como, né, pessoas pensantes aí no ramo,
ensinar esse aluno que ele não precisa ter só a resposta pronta. Ele precisa saber o que ele está tendo de resposta, compreender aquilo que ele está recebendo de resposta, ter esse olhar crítico, né, responsável, ético, para que ele possa aproveitar cada vez mais essas ferramentas que estão disponibilizadas hoje para ele, na resposta, numa criatividade, em algo que ele possa desenvolver, enfim. E além disso, né, eu acho que o coração de tudo isso é saber que a IA não vai substituir o homem, né? Assim, na escola, eu acredito que é o que a gente ainda pode conseguir dar essa continuidade, porque a IA, ela traz essa informação para nós numa velocidade absurda, muito rápida e assustadora, mas o professor, o educador, aquele que está ali à frente, ele tem o dom de fazer essas informações fazerem sentido. Então, eu penso que é isso, é a gente acreditar que a gente precisa andar junto, né? Então, eu acho que essa feira, por exemplo, é um grande exemplo disso, educação, inovação, tecnologia, não pode mais andar sozinho. A gente precisa caminhar juntos, mas nenhum substitui o outro. Legal, legal, muito bom. Carol, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom bater esse papo com você, entender um pouquinho como que o colégio está adaptado à IA, o que ele pode melhorar ainda mais no futuro. Então, queria agradecer mais uma vez o convite. E se você puder falar para o pessoal como que a gente pode encontrar o colégio, as redes sociais, site, etc., fica à vontade. Bom, nós estamos então localizados em 2 unidades aqui em Indaiatuba. A primeira unidade fica localizada no Jardim Regina, a segunda unidade no bairro de Itaici, mas vocês também podem nos encontrar nas redes sociais. Nosso Instagram, Colégio Meta Indaiatuba, e o site www.colegiometa.com. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, que já são nossos parceiros há anos, e eu desejo cada vez mais sucesso, sucesso e sucesso. Valeu, Carol. Obrigadão.